Chegamos aí à revisão de mais uma aula. E nessa aula nós estamos estudando sobre a BR-364. Vamos acompanhar aí na tela para vocês. A aula de número 21.2 aí é o nosso assunto de hoje, que nós vamos fazer essa pequena revisão da nossa aula aí. Nós vimos que, a princípio, o nome da rodovia se chamava Amazonas e Mato Grosso. É aí a necessidade de se construir algo que iria ligar aí o Amazonas até o Mato Grosso. Também tivemos aí Belém-Brasília, ela sendo chamada de Belém-Brasília. Desculpa, Belém-Brasília não, de Acre-Brasília, Brasília-Acre, aí, ela sendo chamada de Brasília-Acre. Então, essa rodovia imaginária por Roquette 2016 tornou-se realidade no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, então, pensou o Brasil, pensou essa integração nacional também, porque as primeiras tentativas ainda foram no século 30, 40, quando nós ainda estávamos no governo de Getúlio Vargas no Brasil, e aqui nós tínhamos o comando do Aloysio Ferreira, que foi diretor da Estrada de Ferro Madre-Mamoré, e ele era diretor da Estrada de Ferro Madre-Mamoré nesse período, e depois ele se torna governador do território federal do Guaporé. O projeto teria seguido percurso paralelo à linha telegráfica, sendo essa tentativa paralisada em 1945. Então, em 1945, o território, já tínhamos o território federal do Guaporé, e esse projeto aí de Aloysio Ferreira, que Aloysio Ferreira, nesse período, era governador do território federal do Guaporé, vai ser paralisado porque nós tivemos a saída de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sai e começa o governo de Eurico Gaspar Dutra, um militar que entra no lugar de Getúlio Vargas. E não era interessante para o Eurico Gaspar Dutra um projeto dessa magnitude para a região norte. Então foi preciso a volta de Getúlio Vargas para esse projeto voltar a ser pensado. Aí nós temos depois ela ganha esse nome de Ferrovia Brasília-Acre. Nós sabemos que Getúlio Vargas comete suicídio em 1946, em 54. Em 45 ele sai, em 54 ele era novamente presidente da República e ele comete suicídio. Então quem vai pensar? Aí vem a sucessão de uma pessoa chamada Juscelino Kubitschek. Aí a rodovia ela ganha o nome de Brasília-Acre. Então nós temos aí em 15 de março de 1960 o presidente da República, ele cria esse decreto 47.933, que cria uma comissão especial para a construção da ferrovia Brasília-Acre. O nome da ferrovia era Brasília-Acre, mas vocês percebem que ela não pega de Brasília para o Acre. Ela vai pegar aqui de São Paulo, a 364. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira Camargo Correia. Estendeu-se dentro do território federal de Rondônia no sentido sudeste, noroeste. Esse foi o sentido do estado de Rondônia, atravessou o estado de Rondônia todinho aí. Aí nós tivemos a chegada do Quinto Beck. A chegada do Quinto Beck de 66 ficou completada a ligação entre Cuiabá e Porto Velho. Só que era precária, olha aqui, era muito precária a ligação. A chegada do Quinto Beck trouxe visível transformação do território para a cidade de Porto Velho, mantê-la em condições satisfatórias de tráfego e extinguir a lendária Estrada de Ferro Madre-Mamoré, que era a missão do Beck, considerada obsoleto na época. Então nós temos aqui, com o coronel Jorge Teixeira, nós temos a pavimentação da BR-364 no governo do coronel Jorge Teixeira. Então, foi mais ou menos isso que nós vimos aí. Agora, eu quero deixar vocês com essa atividade. A atividade está bem fácil, está bem tranquila. Mamão com açúcar. Façam, que eu já volto para fazer a correção. Não disse que estava fácil? Tranquilo, né? O professor aí faz uma coisa bem bacana para vocês ficarem zen, ficarem light. Essa é a atividade de vocês aí. Uma atividade mamão com açúcar aí, para vocês terem de uma forma bem tranquila. Fizeram, acertaram. E alunos, eu quero lembrar vocês, essa é a nossa penúltima aula. Daqui a pouquinho nós estaremos entrando dentro da avaliação. Vocês já perceberam que a primeira avaliação de história, ela não foi aquela coisinha fácil que vocês pensavam, não. Nós trazemos textos,
Eu quero que vocês comecem a reler os slides, releiam as atividades que eu passei para vocês, exercitem as atividades, vejam lá os textos complementares, estudem para avaliação. Já pensou ficar de recuperação em História de Rondônia? Não, eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Eu espero que as aulas tenham fixado com vocês. Eu estava com a nossa primeira avaliação, eu acompanhei o desempenho de alguns alunos. Eu gostei muito do desempenho de alguns alunos da nossa primeira avaliação. E nós já estamos chegando a quase a nossa segunda avaliação. Então, fique esperto, fique esperto. Na tela para vocês, atividade de número 1. Atividade número 1 é muito fácil, fácil. A rodovia 364, imaginada por Roquete Pinto em 1916, tornou-se realidade durante o governo Juscelino Kubitschek, que governava o território federal do Guaporé. Quem governava o território federal do Guaporé naquela época quem era que governava o território federal do Guaporé? Nós estamos aí no governo de Juscelino Kubitschek, tá? Governo de Juscelino Kubitschek. Então, quem é que vai governar? Quem era que governava aí? Juscelino Kubitschek aí, que entra na década de 50 e sai na década de 60. Seria Aloysio Ferreira? Pessoal, Aloysio Ferreira, ele vai ser o nosso primeiro governador do território federal do Guaporé. Ele entra como governador do território federal do Guaporé em 1946, 43, 44, 45, 46, ele sai como, na nova Constituição, ele sai como deputado federal. Aí quem vai assumir o lugar dele vai ser o sobrinho do Jorge Teixeira, tá? O Vicente Rondon, lembra? Aí quem vai assumir o lugar dele vai ser Vicente Rondon. Mas ele não é o governador na época do Juscelino Kubitschek, não é Aloysio Ferreira. Eu estou falando isso aqui, eu estou fazendo essa observação que muitos alunos aí eu vi que marcaram Aloysio Ferreira, tá bom? Vamos lá. Seria Jorge Teixeira de Oliveira? Jorge Teixeira também, ele chega aqui em 1979. O Jorge Teixeira ele vai ter um papel fundamental na pavimentação, no asfalto da BR. Mas não era Jorge Teixeira que governava o estado de Rondônia, no caso aí, o território federal do Guaporé, que se transforma em território federal de Rondônia, num governo de Juscelino Kubitschek, e Jorge Teixeira vai ser o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador do estado de Rondônia, quando Rondônia se torna estado. Enio Pinheiro também não era Enio Pinheiro, o governador. Paulo Nunes Leal, fica a interrogação. Ou seria, agora sim, Percival Farquhar. Pessoal, Percival Farquhar nunca foi governante de Porto Velho. Percival Farquhar, ele nunca pisou em Porto Velho, nunca pisou no território federal do Guaporé, nunca pisou no território federal de Rondônia e tampouco ao estado de Rondônia, até porque ele morreu bem antes, né? Percival Farquhar foi responsável pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ele traçou Porto Velho, ele planejou Porto Velho lá dos escritórios dele do Rio de Janeiro. Então, vocês viram como ficou fácil? A gente analisar, a gente saber. Não é que se tenha a questão de heróis, mas são figuras importantes que nós precisamos entender dentro da nossa história, que tiveram um papel fundamental. E nós entendermos essas figuras, entendermos o papel dela político, a posição dela política, nós vamos entender a nossa sociedade, nós passamos a entender a nossa sociedade. Por isso que nós precisamos entender qual é o papel dela, o que ela fez naquele período. Ela foi boa, ruim, tudo, como ela agiu naquele período. Ela foi boa ou ruim, a gente sempre está analisando isso daí, porque eles ficaram na história. E cada um desses governadores que passaram pelo estado de Rondônia, eles tiveram uma contribuição na história do estado de Rondônia.
cada um fazendo uma parte, com seus erros e seus acertos. Todo governo, seja ele qual for, ele terá os seus erros e terá os seus acertos. Tá certo? Na tela para vocês, porque a resposta correta é Paulo Nunes Leal, que era o governador do território federal do Guaporé. Paulo Nunes Leal. Lembrando que o território federal do Guaporé, no governo de Juscelino Kubitschek, ele vai se tornar território federal de Rondônia, certo? Vai ser no governo de Juscelino Kubitschek, é ele que vai homenagear Rondon, isso em 1956. Isso em 1956. Vamos lá! No dia 15 de março de 1960, o presidente da República criou, através do decreto 437.933, a Comissão Especial de Construção da Rodovia, onde a obra seria concluída em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 1961. Governo, novamente, a gente volta, quem era o governo? Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek, que tem aquela simbologia dele derrubando a árvore, a última sapopema que estava em pé cai, tomba, em nome do progresso. E ele está lá, de 15 de março de 60, esse decreto dele, ele cria essa comissão especial da construção da rodovia, e aí, 13 de janeiro de 61, aí, nós temos ela inaugurada. Nós temos Mato Grosso, Acre, Cuiabá, Acre, Brasília, Acre, Mato Grosso, Belém, ou Belém, Brasília. Como ela era chamada neste momento? Eu quero lembrar vocês que Juscelino Kubitschek foi o cara que fez Brasília. O cara que fez Brasília. Então ele tem uma pujança, dentro do seu histórico, um governo visionário que ele tinha uma visão do Brasil de uma determinada maneira. E ele queria sair de Brasília, ele queria ligar Brasília a Belém, como ele fez, e ele queria ligar Brasília até o Acre, ou seja, Brasília sendo ligado a todos os pontos, porque se ele ligasse Brasília ao Acre, passaria por Rondônia e automaticamente daria mais fácil acesso ao Amazonas. Inclusive, foi construído, para emendar com a BR-364, foi construída a BR-319. Posteriormente, ela é construída ligando justamente o estado do Amazonas até Rondônia. Ok? Então, isso aí era para interligar as vias por BRs. Por BR. Sabe por que é chamado de BR-RO aqui em Rondônia? Porque BR significa que é do governo federal, do Brasil, aquela rodovia. RO significa que ela é estadual, ela é responsabilidade do Estado. E aí cada município recebe ainda as suas rodovias municipais, as suas estradas municipais. As lias, a gente chama lias vicinais aí elas são chamadas pela sigla de cada município. Aí cada município tem daqui. Aqui em Porto Velho são as PVHs aqui, as linhas aqui de Porto Velho. Aí Rolim de Moura tem suas linhas, aí cada uma tem suas linhas aí que ligam. Aí isso vai fazendo tipo o nosso corpo humano, né? Tem a veia principal e tem as distribuições e dando acesso a todo esse estado. Mas percebam vocês, tudo isso converge para a BR-364. Puf! Todo mundo se encontra na BR-364. É por isso que se discutiu por muito tempo de Vilhena ser a capital. Ou Vilhena não, Ji-Paraná, que está no coração ali, ser a capital do estado de Rondônia. Na tela para vocês, a resposta correta é Brasília, Acre. Vamos para a terceira. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira que estendeu dentro do território federal de Rondônia, no sentido sudeste-noroeste. Então, quem era essa empreiteira? Camargo Correia, Queiroz Galvão, Odebrecht, Andrade Gutierre, Galvão Engenharia? Qual dessas engenharias, empreiteiras, vai ser responsável pela construção?
Nós já vimos lá, e essas outras empreiteiras elas vão estar trabalhando aí, principalmente no governo militar, elas trabalharam muito aqui para essa região, mas a empreiteira que vai construir a BR-364 vai ser justamente a Camargo Correia, tá? A Camargo Correia aí, como os alunos responderam. Vamos para a nossa última. A última ela fala aqui, ó. A partir de 1966, o trecho entre Cuiabá e Porto Velho ficou concluído através do trabalho realizado pelo 5º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção. Qual foi o outro trabalho que foi incumbido pelo 5º BEC em Porto Velho? Abrir a BR-319 ligando Porto Velho a Manaus? Era isso que o 5º BEC vinha fazer? Reativar a lendária estrada de ferro Madeira Mamoré, considerada uma viável via de acesso a Guajará-Mirim? Construir os bairros do centro de Porto Velho? Duplicar a BR-364 no trecho que passava no estado de Rondônia? Ou extinguir a lendária estrada de ferro Madeira Mamoré, considerada obsoleta e antieconômica? Infelizmente, se tinha essa visão. Se via as estradas como um progresso, mas viam as ferrovias como um atraso. Olha como era a visão que se tinha. Estrada, progresso, ferrovia, atraso. Então, se eu vou construir estrada, eu preciso retirar as ferrovias. Eu preciso colocar de lado as ferrovias. Eu preciso desativar as ferrovias. E isso não foi só no governo militar, não. O próprio governo de Juscelino Kubitschek, ele já tinha essa visão. Ele via as ferrovias como obsoletas, até porque ele queria trazer a indústria de caminhões para cá, ele queria construir estrada. Então, olha, eu estou construindo algo mais moderno e as estradas de ferro são algo atrasado. Visão errônea. Tanto é que na Europa, as estradas de ferro, mesmo tendo estrada de rodagem, as estradas de ferro lá são o maior meio de transporte. Você anda naqueles trem-bala, rapidinho. Imagine você ir de trem daqui para Guajará-Mirim a 200 km por hora, 300 km por hora. 1h30 você estava em Guajará-Mirim. 2 horas no máximo estaria em Guajará-Mirim. Atravessar o estado de Rondônia nessa velocidade, a 300 km por hora, atravessar o estado de Rondônia. Dentro de 2h30, se você fosse direto, você estaria em Vilhena, sairia de Porto Velho e estaria em Vilhena. Então, as ferrovias, elas precisavam ser modernizadas e não retiradas. Tanto é que o Brasil hoje discute ser reconstruído ferrovias dentro do Brasil. Isso foi uma missão do BEC, uma missão não muito boa, que em 1972 eles vão desativar a estrada de ferro Madeira Mamoré. Foi uma tristeza muito grande quando o apito do trem apitou pela última vez. Na tela para vocês. Extinguir a lendária estrada de ferro Madeira Mamoré. E aí chegamos ao final de mais uma aula. Estamos encerrando mais uma aula aqui, onde eu e você e eu estivemos aqui trabalhando esses conteúdos. Espero vocês numa próxima aula. Até lá!